As notícias do Santa Cruz, amanhã na Arena de Pernambuco, 4:30 da tarde, encara o Maguari. Quem traz as notícias do Tricolor do Arruda é o da Verdade, João Vitor Amorim. Muito boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo. Os jogadores do Santa treinaram pela manhã no Arruda e foi a última atividade visando o jogo contra o Maguari. Os atletas agora seguiram para o regime de concentração. Segue a dúvida, a interrogação em relação à escalação coral para o jogo. É um jogo importante, o Santa com um empate vai ficar com a primeira posição geral dessa primeira fase do campeonato estadual. Wagner Balotelli está voltando de suspensão, cumpriu o terceiro cartão amarelo contra o Central e está à disposição, vai ser titular. O Henrique Lordelo deve ficar no banco de reservas. Eduardo Tanque, regularizado e já treinado com o Santa Cruz, também deve ser relacionado. Lucas Bessa e Pedro Henrique são novas opções que o treinador tem à sua disposição. O time só vai ser definido momentos antes da partida. Tem também algumas questões a se analisar, né, pelo técnico Itamachule, como, por exemplo, jogadores que estão pendurados. Já dei uma olhada aqui na ficha do Santa Cruz, que eu tenho, com o número de cartões dos jogadores. O Douglas Esquilo tem 2 cartões amarelos. O próprio Matheus Vinícius, zagueiro titular, é um jogador que tem 2 cartões amarelos. Então, são coisas que o técnico Itamachule vai ter que administrar para que ninguém também saia tomando cartões e perca algum jogador que tenha algum incômodo nesse momento para a reta final da competição. A Federação Pernambucana escalou Diego Fernando para apitar o jogo. Ele será auxiliado pelo Túlio de Farias e pelo Fernando Antônio. A gente vai ouvir aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo o que disse na entrevista coletiva de ontem à tarde o Matheus Melo. O jogador comentou sobre o jogo diante do Maguari e também sobre a chegada do Thiago Galhardo e esse momento que vive o tricolor do Arruda e, claro, a ida dele para o banco de reservas. Vamos ouvir. Acho que igual você falou, né? Quem escala o time é o Itamar. Estou pronto, se precisar, vou começar jogando. Se precisar entrar no segundo tempo também. Estou jogando bem, estou fazendo gol pelo Santa Cruz, então acho que é importante isso. Fala, Matheus, tudo bem? Matheus, 2 perguntas. A primeira é sobre a importância desse jogo, né? Que vale muita coisa, não só a primeira colocação, mas, por exemplo, vocês conseguirem mandar todos os segundas partidas dentro do Arruda, uma possível vaga na Copa do Brasil. Então, a importância desse jogo para vocês. E a outra, ontem a gente fez aqui a coletiva com o Galhardo e ele comentou algumas coisas, assim, desse primeiro contato que ele teve com vocês. Alguns, como você, por exemplo, muitos jovens que, não sei se foi você, mas ele falou que alguns vieram falar que escalavam ele no Cartola, que perguntaram como que foi no Inter, como foi na seleção. Como que tem sido para vocês essa chegada de um cara que tem um nome grande no futebol brasileiro? E eu vi que no dia que ele foi apresentado, você acabou, acho que até postando uma foto com ele no Instagram. Como que tá sendo para você ter que conviver com um cara que tem tanta história e de muita personalidade no futebol, né, cara? Em relação à primeira pergunta, igual você falou, é um jogo muito importante, né? É uma vaga direta para a Copa do Brasil e decidir a semifinal em casa, com a torcida a nosso favor, então é importante a gente classificar em primeiro, então a gente vai buscar essa vitória contra o Maguari sábado. Em relação à segunda pergunta, eu já conheci o Gardo do Internacional. Eu conheci ele já lá, treinei com ele no Internacional, já tinha um contato com ele. E meu empresário é muito amigo dele. E tem vários amigos meus que são amigos dele também. Então acho que já conhecia ele, já tinha um contato. Chegando aqui, dei boas-vindas pra ele, já trocamos ideia já e tá tranquilo já. E em relação à vinda dele pra cá, como um jogador de seleção, jogador de Série A, acho que impactou bastante dentro de campo. Tem uma referência dentro de campo lá pra nos ajudar. A experiência que ele tem vai trazer pra gente nos treinamentos, dentro de campo, nos jogos. Acho que isso é muito importante. Aí a participação do meia Matheus Melo. O Santa Cruz projetando contratar pelo menos 6 jogadores visando a Série D do Campeonato Brasileiro, mas agindo com os jogadores que já estão no grupo. Como, por exemplo, uma medida de segurança, eu diria, em relação à manutenção de atletas importantes, foi a compra que o Santa Cruz fez de 70% dos direitos dos destaques do estadual. Tanto João Pedro como também Thiaguinho. Os jogadores foram negociados, né, com o Santa Cruz nessa questão de adquirir os direitos econômicos. O Tricolor tinha esses atletas por empréstimo, mas no caso do Thiaguinho, o Santa Cruz conversou, negociou com a Jacuipense
e eles agora pertencem 70% ao Santa Cruz. E no caso do João Pedro, a negociação aconteceu com o Vila Nova. Isso dá uma segurança para que os atletas continuem no clube e, se tiverem propostas, o Santa tem mais força para manter ou ganhar mais dinheiro em uma possível venda futura. O Santa está tentando também melhorar o contrato de Rock Kennedy, estender o vínculo do atleta até o final de 2027, também provavelmente dar aumento de salário, melhorar a sua multa contratual. Ontem, o clube também já anunciou 2 saídas. A gente já vinha falando, né? O Gilvan, atacante, não fica mais no tricolor, e o Carlos Henrique, que estava emprestado ao Nacional de Patos, também rescindiu o seu contrato. Outros atletas vão deixar o clube, mas depois na reta final do Campeonato Pernambucano, até para que novos jogadores cheguem e melhorem o nível visando a Série D. Destaques da Cobra Coral no assunto é futebol primeiro tempo.